E o que é que o Senhor hoje nos ensina? Vamos voltar lá para o livro do Gênesis. Nós estamos no capítulo 19. Desde sábado nós entramos no capítulo 18. Vimos a visita daqueles 3 homens. Sara, prometeram a Sara que ela ia poder ter o filho. Em seguida, Abraão começa a interceder pela cidade de Sodoma, porque os anjos falaram: cabe a nós ocultarmos a Abraão o que vai acontecer, o que nós estamos indo ver na cidade de Sodoma. E eles falam que o pecado, a calamidade já tinha chegado a um grau tão grande que Deus já não suportava mais. E Deus foi averiguar. E olha a calamidade de hoje, né? Quando os anjos chegam em Sodoma, eles veem com os próprios olhos a calamidade, porque não era isso que Deus queria. Eles não quiseram o arrependimento. Aí aqui no versículo 22 diz assim, Gênesis 19, versículo 22. O sol estava nascendo quando Ló entrou em Segor. O Senhor fez então chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu as cidades, toda a região, todos os habitantes das cidades e até a vegetação do solo. Destruiu tudo. Se a gente olha assim com um olhar muito superficial, nós vamos dizer: nossa, que maldade de Deus. Deus foi tão mal. Como é que Deus destruiu essas cidades? Ao ponto de não deixar nada, só Ló e a família que saíram, porque os anjos disseram: saiam daqui. Mas por que Deus fez isso? Por causa da maldade do homem. O homem não quer mudar. Deus ensina e os homens não querem. Os homens querem seguir os seus próprios caminhos. Então Deus realmente destruiu essa cidade. Agora a pergunta é: por quê? O que foi que os anjos, quando chegaram lá em Sodoma, eles viram com os próprios olhos? Porque Deus disse: vão lá na terra. E tem uma coisa, a presença dos anjos significa o próprio Deus vendo. Então, o que foi que Deus viu na cidade de Sodoma, que ele chegou ao ponto de mandar destruir todo mundo? Porque Deus ama os seus filhos e Deus não quer a destruição dos seus filhos. Mas quando o homem não quer, Deus também tem que exercer a justiça dele. Mas o que foi que aconteceu lá? Então, quem tem a Bíblia, você pode até pegar comigo. Capítulo 19 mesmo. A partir do versículo 1. Até a página já soltou, de tanto usar. Capítulo 19 do livro do Gênesis. Aqui diz assim: pela tarde, chegaram os 2 anjos a Sodoma. Foram lá agora, já tinham falado para Abraão que eles iriam lá. Ló, que estava assentado à porta da cidade, ao vê-los, levantou-se e foi-lhes ao encontro e prostrou-se com o rosto por terra. Olha, se prostrou diante daqueles 3 homens, reconhecendo a presença de Deus, reconhecendo Deus naquelas pessoas. Versículo 2: meus senhores, ele falou, disse-lhes: vinde, peço-vos para a casa de vosso servo. Não, disse-lhes ele: vinde, peço-vos para a casa de vosso servo e passai nela a noite. Lavareis os pés e amanhã cedo continuareis o vosso caminho. Não, responderam eles. Passaremos a noite na praça. Dê uma olhada nas nossas praças aí para vocês verem. Olha, eles foram justamente aonde? Eles queriam ir aonde? Na praça.
Será que na praça eles iam encontrar pessoas rezando, pessoas lá conversando, ainda mais na cidade de Sodoma? O problema estava na praça. Quer dizer, à vista de todos, todo mundo via. Já não era mais uma coisa que era feita escondida, não. Já era à vista de todos, está aí para todo mundo ver. E talvez até aplaudir. Mas a insistência de Ló foi muito grande. Mas Ló insistiu tanto, versículo 3, com eles, que ascenderam e entraram em sua casa. Ló preparou-lhes um banquete, mandou cozer pães sem fermento, e eles comeram. Versículo 4. Mas, antes que se tivessem deitado, eis que os homens da cidade, agora vejam, isso aqui que é o importante. Os homens da cidade, os homens de Sodoma, se agruparam até os velhos, toda a população. Olha o que é que eles estão dizendo, desde os novos até os velhos se agruparam. E ele ainda diz assim, toda a população foram para a casa de Ló. E chamaram Ló. Onde estão, disseram-lhe, os homens que entraram esta noite em tua casa? Olha, aonde é que estão esses 3 homens que entraram na casa de vocês? Olha, gente nova na cidade. Gente nova. Conduze-os a nós para que o conheçamos. Olha, traz eles, porque nós queremos conhecer. Aqui tem um detalhe que depois eu vou trazer para vocês. Versículo 6. Saiu Ló até com eles no limiar da casa, fechou a porta atrás de si, porque Ló sabia que tipo de homens eram aqueles. Ele foi para frente, fechou a porta, deixou os homens lá, e disse-lhes, suplico-vos, meus irmãos, eles falaram. Ele falou, não cometeis este crime. Mas que crime? Eles estão chamando os 3 homens porque eles querem apenas conhecer. Mas que crime está em conhecer 3 homens? Traz eles aqui, gente nova, queremos conhecer. Mas aí Ló está dizendo, não façam esse crime. Depois eu vou dizer que crime é. Versículo 8. Ouvi, eles disseram, não, ele fala agora, ouvi, tenho 2 filhas que são ainda virgens. Mas gente, o que é que tem a ver 2 filhas virgens com 3 homens que a população quer conhecer? Ele está dizendo, olha, ouvi, eu tenho 2 filhas virgens, que são 2 filhas que são ainda virgens. Significa que ele tem outras filhas que já eram casadas, provavelmente. Eu vou lá, trarei e fazei delas o que quiserem. Ora, coisa estranha. Quer dizer, bate 3 homens na porta da minha casa, aí a população diz assim, não, eu quero conhecer. Não, gente, isso é um crime, não faz isso não. Eu tenho 2 filhas virgens, pega elas, vai. Estranho. E fazei delas o que quiserdes. Olha, façam das minhas filhas o que vocês quiserem. Um pai falando isso. Mas não façais nada a estes homens, porque se acolheram à sombra do meu teto. Eles responderam, retira-te daí. E acrescentaram, eis um indivíduo que não passa de um estrangeiro no meio de nós, e se arvora em juiz, pois bem, verás como te havemos de tratar pior do que a eles. E empurraram Ló com violência, avançaram para quebrar a porta, mas os 2 viajantes estenderam a mão e tomando Ló para dentro de casa, fecharam de novo a porta. Vocês estão vendo que eu estou lendo tudo na Sagrada Escritura.
E feriram de cegueira. Olha só o que foi que os anjos fizeram, porque é Deus, né? Feriram de cegueira os homens que estavam fora, jovens e velhos, que se esforçavam em vão por reencontrar a porta. Os dois homens disseram a Ló: tens ainda aqui alguns dos teus genros, ou filhos, ou filha, todos os que são teus parentes da cidade, faze-os sair deste lugar, porque vamos destruir este lugar. Pronto, aí agora é o resto da leitura de hoje. Os homens queriam o quê? Conhecê-los. Na Sagrada Escritura, conhecer tem esse sentido, ter relação sexual. Então, quando eles estavam dizendo: Ló, abra a porta porque nós queremos conhecer esses três homens, eles estavam dizendo: nós queremos ter relação sexual com eles. Aí Ló reage dizendo: isso é um crime. Nós queremos ter relação sexual com eles. Eram homens dizendo: eu quero ter relação sexual com esses homens. Ló disse: é um crime, então vamos fazer o seguinte: não toque nesses homens, eu dou minhas 2 filhas virgens para você. Eles disseram: não, nós não queremos as filhas virgens, nós queremos eles. Estão vendo qual era o pecado de Sodoma e Gomorra? Homens, a depravação sexual chegou a um ponto tão alto que Deus não suportou. E Deus disse: vou fazer uma vistoria lá em Sodoma para ver se realmente isso está acontecendo. E chega lá, é comprovado. Eles queriam ter até relação sexual com o próprio Deus. Isso é um crime, falou Ló. Eu dou minhas 2 filhas. Vão pelas vias normais. Vai, pega as minhas 2 filhas, mas com esses homens não. Não fica com as suas filhas, nós queremos eles. Carne nova na cidade. Acho que já estavam cansados de tanta carne velha que tinha lá. E ali está dizendo o quê? De novos, dos jovens, até os velhos. Estavam querendo ter relação sexual com aqueles 3 homens. Isso é um crime. A igreja sempre ensinou que essa ação, ela é um crime. Essa ação não é uma ação normal. Deus está dizendo que essa ação de homem ter relação sexual com homem, isso não é normal, é anormal. Deus que está dizendo. E eu estou falando para vocês que são cristãos. Essa prática entre nós cristãos não pode existir. É contra a natureza. Vai contra o que Deus ensinou. A relação sexual, ela deve acontecer entre um homem e uma mulher. Entre uma mulher e um homem. E para que deve acontecer a relação sexual entre um homem e uma mulher? Deve acontecer para a procriação, não é para o prazer, é para a procriação. Por isso que a igreja diz que a relação sexual entre um homem e uma mulher precisa acontecer dentro do sacramento do matrimônio. Não é fora do sacramento do matrimônio. É dentro. Por quê? Porque aquele homem, ele está assumindo aquela mulher está assumindo aquele homem. E o amor entre os dois, que é gerado entre os dois, a união gerada entre os dois, nasce um filho. E aí se forma o quê? Uma família. Por isso que um jovem que não é casado, ele não pode ter relação sexual com uma moça, um rapaz e uma moça não podem ter se eles não são casados. Porque se eles têm uma relação sexual, o que é que vai acontecer? Se essa menina vir a ter uma criança, ela pode entrar no desespero e ele também dizer o quê? Vamos abortar.
Porque eles queriam só o prazer. Mas só que esse prazer gera-se uma consequência. A criança. Então não se pode matar uma criança. Agora para Deus é pior quando isso acontece entre um homem e um homem. Quando um homem e um homem têm uma relação sexual, que finalidade vai ter a relação sexual se não vai ter procriação? É só prazer. Se uma mulher com uma mulher tem uma relação sexual, que finalidade vai ter se não vai ter filhos? É só prazer. É prazer pelo prazer. Isso se chama sem vergonhice. Vamos ver agora, vamos lá para frente. Deixa eu ver se eu encontro aqui a passagem. Evangelho de São Marcos. Agora vejam só o que é que Jesus fala. É o capítulo 7 do Evangelho de São Marcos. Quando se fala a respeito de comida impura ou pura. Aí Jesus falando lá para os fariseus, ele diz que o problema não está naquilo que entra, mas naquilo que sai de dentro do homem. O que sai de dentro do homem é que é impuro. Mas o que é que sai do homem que é impuro, que sai da cabeça do homem, que sai do coração do homem? Aí no versículo 20, Marcos 7, versículo 20, Jesus vai dizer assim: ora, o que sai do homem, isso é que mancha o homem. E o que é que mancha o homem? Porque é do interior do coração do homem que procedem os maus pensamentos, devassidões. Olha, gente, como está o mundo, a devassidão que está o mundo. É aquilo que eu falei ontem. Veja nas novelas para você ver a devassidão que está. É devassidão pura. Imagine, os homens chegaram a uma atitude tão má, a uma calamidade tão grande, que eles não querem saber de Deus. E eles querem mesmo criar suas próprias leis, porque existe a lei natural, que é a que Deus criou. Eles querem criar a lei contra a natureza. Eles chegaram até a devassidão, que começaram a fazer filmes que blasfemam contra Deus. Por exemplo, saiu um filme aí agora, eu acho que não é agora, não, já tem tempo, que eu não vou nem falar o nome, para vocês não ficarem procurando saber o que é. Na curiosidade, depois vender lá as bilheterias e se tornar bem famoso. Mas tem filmes por aí agora que eles estão fazendo, mostrando que Jesus tinha relação sexual com os apóstolos. Bem, Deus vai se contradizer. Deus destruiu Sodoma por causa da relação sexual entre homem com homem. Agora os homens estão, para justificar a maldade deles, eles estão colocando Jesus no filme tendo relação sexual com os apóstolos, para justificar. Onde está escrito isso na Bíblia? O que conduz a nossa vida de cristãos católicos são duas coisas: é a Bíblia e a tradição da igreja. A tradição da igreja nunca falou, que os apóstolos nunca falaram que Jesus tiveram relação sexual com eles. E na Sagrada Escritura não tem nada escrito mostrando que Jesus teve relação sexual com os apóstolos. Estão querendo justificar o pecado, a maldade deles. Estão querendo justificar o não querer Deus, mostrando filme dizendo isso, mostrando que Jesus tinha relação sexual com Maria Madalena. Jesus é Deus. Jesus nunca teve e nunca vai ter. Isso é devassidão, está no coração do homem. O homem pega esse mal e joga para fora. Aí aqueles homens que escrevem esses filmes e tudo, e novelas, jogam isso na televisão. Aí as pessoas simples, as pessoas que não têm doutrina da igreja,
Infelizmente, me desculpe, nós católicos, somos católicos de tradição, nós não nos aperfeiçoamos, não lemos o catecismo, não sabemos nem o que a tradição da igreja fala, nós ficamos só ali, nós dizemos que somos católicos, aí as pessoas vão ensinando, vão trazendo esses tipos de filmes, essas novelas, e as pessoas acolhem dizendo, nossa, que bonito, né? Que bonito, Jesus abraçado com João e beijando João. Me desculpe, não dá nem para falar uma coisa dessa. Isso é blasfêmia contra o Senhor. São homens revoltados porque Deus fala aquilo que eles não querem ouvir. E porque Deus fala aquilo que eles não querem ouvir, eles querem justificar o erro deles, mentindo, inventando filmes, inventando novelas, trazendo os erros deles para dizer, está vendo, até Jesus fez. Eu pergunto, vocês pensam que Deus vai tá contente com isso? É aquilo que eu falei ontem, Deus está sentado na cadeira vendo até onde é que vai. Mas vai chegar um ponto que Deus não vai suportar não. Ele virá buscar os seus eleitos, aqueles que estão sendo fiéis e que estão sofrendo nesse mundo. Deus irá buscar os seus, sim. E no capítulo lá 24 de Mateus, se não for 24 é 25, eu sempre me atrapalho, ali está dizendo que Deus vai separar os cordeiros das ovelhas, ou seja, aqueles que estão fazendo essas coisas vão ser separados, e os que estiverem com Jesus, que são as ovelhas, que são obedientes, porque os cabritos não obedecem, Deus vai chegar e vai pegar, e vai levar esses para o céu, os que estão com Jesus Cristo, as ovelhas que estão com Jesus Cristo, que obedecem a Jesus, que obedecem à igreja, serão levados com Jesus na sua glória para o céu. E os outros, me desculpe gente, vão para o inferno, é o que a Bíblia diz. Pode ler lá para vocês verem. Os rebeldes não irão para o céu não. É o que a Sagrada Escritura diz, é o que a tradição da igreja ensina. Há 2000 anos, mais de 2000 anos a igreja vem ensinando. Então a devassidão, vamos continuar aqui. Jesus fala a devassidão, roubo, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidade, fraudes, desonestidades, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam o homem impuro. Isso aqui foi Jesus que falou. Vamos lá para a carta aos Romanos. A constituição do cristão é a Sagrada Escritura. Aqui é a constituição nossa. Aqui está o que Deus deixou para nós lermos e praticarmos. Ninguém pode escrever nada que se contradiza ao que está escrito na Sagrada Escritura e na tradição da igreja, no catecismo da igreja. Ninguém pode fazer nada. Agora, quem faz é quem não crê em Jesus, é quem não quer saber de Deus. Aí faz tudo o contrário. Mas nós cristãos precisamos seguir o que a Bíblia diz, o que a tradição ensina, o que Bento XVI está nos ensinando.